tua palavra de amor. Meus queridos irmãos e irmãs, primeira leitura no livro dos Reis, vai narrando a luta lá no começo do povo de Deus para se estabelecerem na terra prometida, o contato do povo de Deus com os outros povos, com hábitos e costumes diferentes, e esse conflito cultural, a gente pode dizer assim, que acontece em todo o mundo, com os mais diversos povos. O profeta Elias é famoso dentro do povo judeu. Elias, Eliseu, Moisés, esses três. E muitos escritos, hábitos e costumes atribuídos também a esses três, que são, a gente pode dizer assim, as colunas de formação do povo judeu. O que aconteceu antes dessa leitura de hoje, desse texto, que fez com que Elias fugisse? Havia o rei Acaz, a rainha Jezabel, de outros hábitos, culturas e tradições religiosas diferentes, e impuseram ao povo de Deus o culto aos deuses dela, ou do rei. O conflito aconteceu que o Elias fez um teste com os outros profetas, dito assim, de Baal, e eles perderam aquela prova e foram mortos pelo povo judeu. O rei e a rainha souberam do acontecido e caíram em cima do profeta. Vou matá-lo, né? Pega, mas não pega, pega, mas não pega, e ele fugiu, né, para salvar a vida. Mas essa fuga levou também a um cansaço físico, também um cansaço, a gente diz assim, um psicológico, né? Afundou, né? Não adianta lutar, perder a vida, não tem mais sentido. E perde as forças, perde as energias, mas Deus vai em seu auxílio. É que a gente reza, Senhor, vinde em meu auxílio. E, perdendo as forças, o Senhor manda um anjo, uma vez, duas vezes, três vezes, necessárias vezes, para o fortificar. E lhe dá esse pão, para que ele retome as forças, retome as energias. E assim ele faz e caminha até o Monte Horebe. E lá que tem aquela experiência de Deus, do terremoto, do trovão, relâmpagos, raios, tempestades, barulhos enormes, mas Deus não estava em tudo aquilo. Estava no silêncio, a brisa suave. Essa experiência do povo de Deus de ir para o deserto e também de subir a montanha. Lembrando que estamos aqui no monte, dito assim, Monte Tabor, né? Não sei a originária geográfica como era o nome anterior. Mas tinha já um convento antigo aqui em cima, né, dos oratarianos. Essa construção em cima, simbolizando também esse contato com Deus. Subir a montanha. O Salmo vai dizendo, introíbo ao altar dei, eu subo para o altar de Deus, o Deus da minha alegria. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém também está em cima de um monte. A experiência de Moisés de subir a montanha também sagrada, de receber os 10 mandamentos. Aí a gente passa para a segunda leitura, carta aos Efésios, São Paulo, escrevendo para eles, também as dificuldades dos Efésios, com hábitos, costumes diferentes,
Havia o povo que queria que os novos cristãos se submetessem às leis todas de Moisés. Circuncisão, e uma série de rituais próprios dos judeus. E São Paulo vai dizer, não, em Jesus nós somos uma nova criatura. A leitura das semanas passadas da Efésios. Em Cristo somos uma nova pessoa. Nós nos revestimos de Cristo, a veste do batismo. E ele vai dando normas para que essa comunidade viva bem, apesar das dificuldades todas. Aí fala aí da amargura, a irritação, a cólera, a gritaria, injúrias. Tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos mutuamente, sede imitadores de Deus, vem no amor. Uma carta muito bonita. Seria bom retomar em casa durante a semana, é o capítulo 4 dos Efésios, e aplicar, seja na vida pessoal, seja também na vida familiar, na vida comunitária. Está aí um programa para os pais, Dia dos Pais, né, para a família. O Evangelho, essa murmuração. Quem escreve o Evangelho é João, o evangelista João. Ou mais precisamente a comunidade joanina, assim chamada. Estão longe, estão ali em Éfeso, possivelmente, hábitos e costumes diferentes, distante do povo judeu, distante de Jerusalém, mas uma comunidade mista, com povos de vários lugares. A cidade de Éfeso atraía gente de todo mundo. Tinha em Éfeso grandes santuários que atraía gente de todo o Mediterrâneo. Aí Jesus vai dizendo, pão da vida. Quem acompanhou as leituras dos domingos passados está interligado aqui, né? É João, comunidade joanina, e sobre o pão da vida. Lembrar que João vai mostrando Jesus como o novo Moisés. Tem um paralelo entre Moisés falou assim e Jesus falou assim. Moisés vos disse, eu porém vos digo. Uma nova lei. Mas Jesus é apresentado como esse novo Moisés. Jesus sobe a montanha, Moisés subiu a montanha. Moisés falou, Jesus disse. Dou uma lei, uma nova aliança. Então essa rejeição, essa murmuração, assim como o povo lá no deserto murmurou contra Moisés com a sede e Deus enviou água, com a fome Deus enviou maná. Maná quer dizer, o que é isso? Ele não sabia o que era, ele admirava, o que é isso? Que comida é essa? Assim Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, o verdadeiro pão de Deus, pão que alimenta. Aí o pão da palavra para nós cristãos, o pão da Eucaristia, esse pão de Elias que dá força para a caminhada, o pão de Deus, a sua palavra, o seu evangelho, a sua força, que também nos impulsiona para frente, que faz com que a gente ressuscite, com que a gente crie nova força, nova vida, nova disposição de amar e de servir. Daí todas aquelas normas da carta aos Efésios que a gente tem que aplicar na nossa vida. A depressão, não é? Pão da vida que dá força para que a gente supere tudo isso. As vitaminas necessárias, as substâncias outras necessárias, sais minerais necessários para que o nosso cérebro funcione melhor e a gente possa sair da depressão. Vitamina C, a vitamina D, o sódio, o potássio, para que a gente supere também as dificuldades todas da nossa vida. Então, o alimento, a força, uma palavra de Deus que alimenta a nossa vida, que nos coloca nessa nova disposição. Entender, compreender a palavra. Confiando na tua palavra, vou lançar as redes. Confiando na tua palavra, vou seguir em frente, apesar das dificuldades, das fraquezas, das fofocas, das dificuldades todas da vida, da murmuração. Então, essa confiança em Deus que faz com que a gente siga adiante.
Tem o exemplo do Elias, do Eliseu, do Moisés, dos profetas todos, do povo de Deus, nos alimentar do pão da vida, do Cristo mesmo em sua palavra, do pão também eucarístico. Daí, quem não comunga também do pão eucarístico está, de certa forma, debilitado na sua fé. Os 7 sacramentos que nos ajudam a subir a montanha, a subir e a superar as dificuldades da vida. Daí a confissão, a comunhão eucarística, o pão da vida, para que a gente tenha força em Deus mesmo. Lembrar de que às vezes muita gente se confessa para comungar e ainda está com o pé atrás. Atendi várias pessoas, dizer o milagre, não dizer o pecado, né? Confessou, mas chega na hora de comungar, eu não me sinto digno, padre, dá um passo atrás. Então, a força, a coragem para que avance também na fé. Daí que a gente reza: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer a sua palavra e serei salvo. Confiando na palavra de Deus, confiando no perdão, confiando na sua misericórdia, a gente recebe o pão da vida, que nos dá força, nos dá a alegria para seguirmos adiante. Então, hoje, celebrando já pelo Dia dos Pais, celebrando aí a preparação dos 25 anos do Terço dos Homens, né? A partir daqui do santuário, essa força de Deus pela vida de oração, pelo nosso testemunho, e aplicar na nossa vida essa libertação das mãos do opressor Acais e Jezabel, a rainha tirânica, né? Aí toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Pode acontecer que na nossa casa, amargura, irritação, cólera, gritaria, injúria estejam presentes. Então, fazer o esforço para botar tudo isso fora. A bondade, ser bons uns para com os outros, ser compassivos, perdoando-vos mutuamente. Eu cheguei em casa hoje para o almoço, atrasado, eu moro com outros padres. Eu me levantei, um padre disse: me dá ali um copo. Aí eu digo: sede generosos uns para com os outros. A tentação foi dizer: levante-se e vai pegar seu copo, né? Tem suas pernas também, tem sua mão. Aí a generosidade, na nossa casa, em relação ao pai, em relação à mãe, a rispidez, a grosseria dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Meu Deus do céu. Eu atendo cada semana uma casa de recuperação para dependentes químicos, álcool e droga. Ai, meu pai. Ai, minha mãe. Né? Encontrei uma mãe esses dias, feliz da vida, porque o filho está se recuperando. Eu digo: eu lembro do seu filho. Ele cantava aqui as canções que a senhora cantava em casa, as canções religiosas. O que, padre? Foi. Ele cantou tal canção, tal canção, tal canção. Ele disse que a senhora cantava, mas ele nunca me disse. Ele nunca me disse que gostava daquelas canções. Pois é. O que o pai e a mãe cantam, as cançõezinhas de niná, desde o ventre materno, ficam gravados no nosso inconsciente. Os gestos, as palavras, as atitudes, até as palavras não ditas do pai ou da mãe, estão lá. Eu tenho muito do meu pai. Daí Jesus vai dizendo: quem me vê, vê o pai. Jesus tem muito de Nossa Senhora. Quem me vê, vê minha mãe. O tom de voz que eu tenho, vocês não conheceram meu pai? Tem muito do tom de voz. A escrita, lá em casa, quase todos os nossos irmãos têm a escrita, quase igualzinha. Quando o meu irmão liga, sou eu que estou falando, é meu irmão. O eco. Então, lembrar desse amor, dessa caridade, dessa amargura, dessa cólera, dessa gritaria, dessa injúria, o tratamento do esposo para com a esposa, do pai para com a mãe, da mãe para com o pai.
Certamente que na casa de vocês está todo mundo santo, né? Mas, noutras casas lá na China, no Japão, na Coreia, é diferente. Então, o amor, a caridade, sede imitadores de Deus como o Filho que Ele ama. Vivei no amor como Cristo nos amou, se entregou a si mesmo a Deus por nós em oblação e sacrifício de suave odor. Vivei no amor, a exemplo de Cristo. Efésios 4:30. E o pão da vida. Desejar a Deus, desejar a comunhão, desejar o pão da vida, desejar essa intimidade maior com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora. Eu vivo, diz São Paulo, mas não mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Quem comunga, fazer a experiência de sair da igreja, sair do santuário e em casa ficar caladinho, não dizer nada para ver a reação. Será que Jesus em mim está irradiando mesmo amor, caridade e fraternidade? Ou eu venho para a igreja, volto para casa, venho para o santuário, volto para casa e tudo continua na mesma? Ou eu rezo o terço, tem um colega padre que fica preocupado, falta 100 Ave Marias para fazer 1000. E os 1000 atos de caridade, de amor, de fraternidade, né, como sugere aqui São Paulo. Quem rezar 1000 Ave Marias, ou 150 no texto, tem a obrigação de também fazer 1000 atos de amor, 1000 atos de caridade, 150 gestos de amor, de fraternidade, corrigir e melhorar. Não podemos ficar na mesma, mas avançar cada vez mais na fé. Aí um grupo de 7 homens se juntaram, um saiu da sua casa, dos seus negócios, subiu a montanha, como eremita, depois um segundo, depois um terceiro, depois um quarto, assim 7, e se juntaram, formaram a comunidade, e ao longo dos séculos evangeliza e faz um trabalho maravilhoso da igreja no mundo todo, chama os Servitas, os 7 fundadores, está lá na história da igreja. Então, com a nossa disposição de amar, de servir a Deus, de amar e servir o próximo, avancemos como Elias, Eliseu, Moisés, deserto adentro, e façamos o bem ao maior número de gente, ao maior número de pessoas. Amém. Coloca a mão no seu coração, silêncio, se diga: Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, dá-me força, coragem, com a tua palavra, com o teu evangelho, com a tua Eucaristia, para que eu tenha força e coragem na vida e superar as dificuldades todas. Amém. E vamos renovar nossa fé rezando juntos o credo. Se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de acionar o sininho para receber diariamente os nossos vídeos.